O 15 é o primeiro romance da escritora cearense Raquel de Queiroz, escrito quando ela tinha apenas 19 anos, né? Então, ele é um marco na obra da Raquel de Queiroz, mas é também um marco na literatura brasileira. E por isso mesmo, ele é cobrado em muitas provas, vestibulares, né? E eu acho que tem que ser cobrado mesmo, porque é um livro importante, e mesmo quem não vai fazer prova nenhuma, tem que ler, tem que saber mais, né, sobre a história de O 15. Então, se você não for fazer prova nenhuma, fica comigo também, porque eu acho que é bem bacana qualquer pessoa saber mais sobre O 15. Mas, então, eu vou dar spoiler, porque eu vou resumir, analisar, contextualizar e marcar as principais características, tanto da história quanto da forma da narrativa, para você não ficar com nenhuma dúvida. Então, assista sempre. Então, o vídeo de hoje é um vídeo aula, né, que eu chamo. E esse tipo de vídeo aula, você tem que ficar até o fim. Normalmente as pessoas me escrevem me contando que a resposta a uma pergunta de um vestibular, de uma prova, ela estava no meu vídeo. E aí as pessoas perguntam, como eu sabia? Ora, eu não sabia, claro, né? Eu não vi a prova. A diferença é que eu sou professora de literatura e eu foco a minha análise naquilo que eu acredito que um professor, um bom professor de literatura, também focaria. Então, eu acho que essa é a diferença, não é apenas um vídeo de internet, mas é alguma coisa que eu acho que poderia cair na sua prova. Então, assista várias vezes, quem sabe você gabarita, como tanta gente me escreve dizendo que gabaritou em literatura. Vamos à história. Eu vou começar falando sobre o título, o 15. O que quer dizer isso? O que quer dizer o 15? Aqui se refere ao ano de 1915, por isso que é o 15. E o que aconteceu em 15? Em 15 teve uma grande seca no Nordeste, então você já sabe que a história vai falar dessa época e, claro, vai falar dessa seca. Em 1915, a Raquel de Queiroz tinha apenas 5 anos e não viveu realmente a seca, mas a seca ela persiste, né, os problemas da seca. Então ela acompanhou muitos relatos, muitas consequências da seca. Então isso foi uma coisa muito presente na vida dela. E ela se utilizou então desses relatos para construir a sua história. O Ceará, o estado onde ela nasceu e morava, a escritora, então, foi um dos mais atingidos por essa seca de 1915. Recomendo que você assista aqui no canal, além dos vídeos que tem com outras obras da Raquel, também o vídeo Quem Foi Raquel de Queiroz. Você encontra esse vídeo na playlist Quem Foi, que é a playlist onde eu faço as biografias dos escritores. Conhecer a vida do escritor muitas vezes é fundamental para entender a sua obra. Muito bem, vamos lá. Quando a história do 15 começa, a jovem Conceição, que é uma professora e é independente, está passando as férias na fazenda da avó, que se chama Dona Inácia. E a fazenda ela se chama Logradouro. E essa fazenda ela ficava ali perto do centro de Quixadá, não era ali não, dentro da área central, mas ali nos arredores. Para quem não sabe, Quixadá é uma cidade do sertão cearense. Como a mãe da Conceição tinha morrido cedo, foi a avó, a Dona Inácia, que criou a neta. E elas se davam super bem, tá? E agora a neta
tinha virado professora e trabalhava em Fortaleza, e a avó tinha ficado na fazenda Logradouro. Conceição, apesar de já ter 22 anos, não falava em se casar, idade que naquela época já era considerada até muito tarde para uma jovem ainda estar solteira ou não estar nem encaminhada para o casamento. Não vamos nos esquecer que a história se passa em 1915, tá? Conceição era uma leitora contumaz, muito diferente das moças daquele tempo. Ela lia de tudo e isso era raro, né, naquele tempo. Que tem muito a ver com a história da Raquel também, se você for lá na biografia. Quando a Conceição ela está na fazenda, ela convive com o seu primo Vicente, que também é proprietário rural como a sua avó, e tem ali uma fazenda nas vizinhanças. Conceição é jovem como ele, e o Vicente ele se recusa a abandonar suas terras, lutando bravamente para manter o gado vivo, mesmo com a escassez de água e de pasto, né, gente? Se não tem água, não tem pasto, provocados pela seca. Há uma afinidade entre a Conceição e o rapaz, um flerte, quase um namoro. Entretanto, parece que nunca isso engata, nunca se concretiza esse relacionamento. Na verdade, os dois são muito diferentes. Enquanto Vicente é uma pessoa mais rude, focada no trabalho braçal, no trabalho bruto, a Conceição é uma mulher culta, idealista, né, e questionadora da sociedade em que ela vive. Há um trecho que demonstra bem o perfil de Vicente. Ele vai embora da fazenda da Conceição, do Logradouro, e a Conceição fica observando ele embora pela janela, né? Ele está indo a cavalo, né? Então ela vê ele desaparecendo na poeira e ela pensa, abre aspas, todo dia a cavalo, trabalhando alegre e dedicado. Vicente sempre fora assim, amigo do mato, do sertão, de tudo o que era inculto e rude. Sempre o conhecera querendo ser vaqueiro, como um caboclo desambicioso, apesar do desgosto que com isso sentia a gente dele. Fecha aspas. Vejam, ele era de uma família melhor, né? Ele não precisava ser caboclo ou vaqueiro. Então a família dele tinha esse desgosto porque o Vicente tinha um irmão e esse irmão, seguindo ali a tradição da família, tinha ido para a cidade, tinha estudado, tinha se tornado bacharel, o famoso doutor, né, que as pessoas dão tanto valor. E a comparação entre os dois irmãos, claro, era sempre inevitável. Os pais de Vicente gostariam que ele também tivesse estudado como irmão. Como a seca parecia que ela ia se estender muito, a Conceição convence a avó a deixar a fazenda e ir ficar com ela uns tempos em Fortaleza, até que as chuvas voltassem novamente, né? O sertanejo sempre tem essa esperança que uma hora a chuva vai voltar. Mesmo pesarosa por deixar o seu lar, a avó concorda, porque era uma seca, gente, a seca de 15 era uma seca devastadora. Perto da fazenda da Dona Inácia e da família do Vicente, havia também uma outra fazenda chamada Aroeiras, onde morava o vaqueiro Chico Bento com a sua família. A patroa, a dona da fazenda Aroeiras, era a Dona Maroca, que não morava na fazenda, ela morava na cidade. E ela havia instruído, então, o seu sobrinho, que era o administrador da fazenda, a enviar uma carta para o Chico Bento, dando uma ordem explícita que, se não chovesse
até o dia de São José, ele deveria soltar o gado, para o gado, sei lá, tentar achar alguma comida ou morrer no meio do caminho. E na mesma carta, ela também dizia que o Chico Bento estava dispensado, né? A patroa até permitia que ele ficasse ali na fazenda Aroeiras, mas sem qualquer serviço, então sem qualquer salário. Mas claro que isso era impossível para o Chico Bento, pois como ele e a sua família iam viver sem salário e sem água. Com enorme tristeza, né? Era um gado que ele cuidou a vida inteira, então com tristeza, com desalento, o Chico Bento ainda espera mais uma semana da data que a patroa tinha determinado, e depois, vendo que não tinha jeito, ele realmente solta o gado, que vamos combinar, era para morrer na caatinga, né? Ele depois vai até, ele tem umas cabecinhas ali de gado que são dele, não são da patroa, e ele vai até a fazenda do Vicente para trocar por um burro, para ver se o Vicente se interessa em comprar, porque o plano dele era ir até Quixadá e, quando chegasse em Quixadá, pegar um trem para Fortaleza, porque o governo estava dando passagem gratuita. Mas assim, não é uma troca muito boa, né? Ele acaba perdendo ali um pouco de dinheiro, porque é o que acontece quando as pessoas estão desesperadas. Entretanto, as passagens gratuitas de trem que o governo distribuía já tinham sido, o cara falou para ele que tinham sido distribuídas, e só ia ter depois de um mês. Ora, o que restava a Chico Bento e a sua família, então, era irem até Fortaleza. Na verdade, a gente fica sabendo que essas passagens, ao invés delas serem distribuídas gratuitamente, elas eram revendidas. A famosa corrupção brasileira, né, que é uma coisa muito triste, que existe há muito tempo, e que parece que a nossa sociedade se resigna, né? Parece que todo político rouba, aquela coisa. O dia que a gente decidir que a gente nunca mais vai eleger um político corrupto, eu acho que as coisas mudam. A caminhada do Chico Bento, sua esposa Cordulina, a cunhada, que é a mocinha, os filhos do casal, é uma caminhada de morte, que tantos imigrantes tiveram de fazer no Nordeste em várias épocas de seca. À medida que eles vão andando, além da fome, além daquele sol, daquele calor insuportável, eles vão também perdendo pessoas pelo caminho. Então, a jornada, gente, é devastadora. E a Raquel estava contando numa ficção, mas ela era real. O grupo, então, enfrenta esse cansaço, essa fome, e durante a travessia, primeiro é a cunhada que resolve ficar em uma cidade para trabalhar, mas ela e a dona ali do trabalho não se entende, ela acaba virando uma prostituta. Depois morre um filho do casal chamado Josias, que com muita fome ele pega uma raiz de mandioca crua e isso é venenoso, então ele morre. Depois é o filho mais velho, chamado Pedro, que simplesmente ele vai andando, os pais estão ali cansados, sentados, ele vai andando e ele desaparece. Então, quando a família do Chico Bento chega em Fortaleza, eles vão para um campo de refugiados da seca, que no livro é chamado de campo de concentração. Lembra bastante, né, a ideia dos campos de concentração nazistas. Aqui eu tenho que abrir um parêntese para você entender o que eram esses campos que realmente existiram. Então, com a seca no sertão, milhares de sertanejos, o sertão fica no interior, né? Milhares de sertanejos migravam para o litoral. Muitas vezes o destino final
deles seria a Amazônia, que na época estava vivendo ali uma onda de empregos para seringueiros, né, era a época da extração da borracha. Outros queriam ir para o Sudeste, mas tinha outros que queriam realmente ficar ali em Fortaleza, só que eles não tinham condição nenhuma e a cidade não tinha condições de receber tantos migrantes de uma única vez. Então o governo do Ceará construiu campos para receber esses migrantes, né, para esses migrantes ficarem quando chegavam em Fortaleza. Esses campos ficavam na periferia e eles eram muito, muito ruins, por isso que eles lembravam campos de concentração. E claro, era uma maneira que o governo estadual ali encontrou desses migrantes ficarem na periferia da capital, não ir até o centro. Claro, eu estou chamando de concentração e estou fazendo uma referência aos campos nazistas, mas isso é anterior à Segunda Guerra, né? Vamos lembrar, 1915, tá? Um campo famoso que realmente existiu era o campo de Alagadiço, que foi o primeiro campo, e ele que serve de cenário para o livro O 15, e é onde Conceição trabalhava como voluntária, levando comida, remédios, e também o mesmo campo onde a família do Chico Bento vai parar, né? Então, ali no campo de Alagadiço, isso não é do livro, isso é real, relata-se, gente, que 150 pessoas morriam diariamente, tá? Então, não estou falando agora de ficção, eu estou falando de realidade para contar, para você entender o que era este campo. Continuando com a história, enquanto o Vicente lutava contra a natureza, né, enfrentando aquela seca horrorosa, a Conceição dava aula e dedicava todo o resto do seu tempo a ajudar as vítimas da seca no campo de refugiados, que ficava então ali, como eu já falei, na periferia de Fortaleza. Vicente vai uma vez à Fortaleza para ver Conceição, com uma desculpa que ele tinha que comprar algumas coisas, mas a Conceição ela estava brava, porque ela tinha ficado sabendo que o Vicente havia se envolvido com uma outra moça. Nós, leitores, não sabemos se esse envolvimento realmente ocorreu, mas essa outra moça, ela era negra e de condição social bem inferior, e isso deixou a Conceição mais brava, porque pensem, todo o preconceito que havia naquela época. Então a Conceição, muito brava, ela trata o Vicente de forma indiferente. E aí o Vicente acha que ela não quer mais nada e vai embora de volta para a fazenda, e o relacionamento deles então esfria completamente. A Conceição encontra o Chico Bento no campo dos refugiados, tenta ajudar ele e a família, e ela acaba adotando o caçula deles, que é o Duquinha. Por quê? Porque esse filho mais novo do Chico Bento, ele é afilhado da Conceição e do Vicente. Então, para ajudar, ela leva a criança para casa dela, dá uma chance de sobrevivência àquela criança, enquanto o restante da família tinha por plano seguir viagem em um navio de retirantes para o sul do Brasil. O livro, ele termina com a chegada da chuva, mas, gente, não é um sentimento de felicidade, né? Não é um sentimento de celebração plena, e sim de melancolia, porque haviam acontecido muitas perdas irreparáveis, e pelo abismo social que permanecia. A dona Inácia, ela volta para sua fazenda, os anos passam, e a Conceição, então, depois, quando ela já está lá na frente, com 26 anos, ela pensa que jamais se casará e terá filhos. Ela acha que ela tem uma vida estéril, como a seca, né, que torna a terra estéril. Entretanto, Duquinha, que é o afilhado, é como se fosse seu filho, e uma maneira dela ser mãe.
passando a mensagem final que sempre haverá alguma esperança no futuro, tanto para a Conceição, uma mulher estéril, né? não por problema físico, mas quase que por opção, e aquela terra que quando havia seca se tornava estéril. Bem, essa é a história, vamos à análise e primeiro vamos falar da forma. O 15 é um livro pequeno, de pouco mais de 100 páginas, e por isso mesmo ele já demonstra que ela usou, a autora Raquel de Queiroz, um estilo enxuto e direto. A autora, ela diz muito com pouco. A fome não é descrita com metáforas muito complexas, mas com descrições precisas da paisagem. Vou dar um exemplo para que você possa entender como é a narrativa do 15. Abre aspas. A caatinga estendia-se de um cinzento de cinza, infinita e imutável, por entre a rama de morros baixos. Ruma, né? Não rama. O sol era fogo, caía sobre a terra nua e fustigava numa vibração de brasa. Então, fecha aspas, é mais ou menos isso, tá, gente? Não lembrei o trecho inteiro. Observe o uso da expressão cinzento de cinzas. Ela reforça a ideia de morte, de uma coisa morta, de uma coisa que já queimou, que já virou cinza, que era a terra. E também ela personifica o sol, ao dizer que o sol fustigava, né, chicoteava a terra. Então mostra toda a violência do sol, a violência da natureza. No começo da década de 80, eu tive a oportunidade de ver a caatinga de perto. Eu estive no sertão, era uma época de seca também. Não havia qualquer verde. A terra fica toda rachada pelo sol e os esqueletos ali de animais abandonados. Gente, é uma visão impressionante que eu acho que eu jamais vou esquecer na minha vida, de tão diferente, de tão impressionante, como eu já disse. A Raquel de Queiroz, ela rompe com o sentimentalismo excessivo. A sua escrita, ela é marcada por frases curtas e um vocabulário bem preciso, como eu já disse. Não há adjetivos desnecessários, né? A gente fala adjetivação, não há adjetivação desnecessária. A tragédia da seca, ela não é descrita se lastimando, chorando, mas com a crueza dos fatos, tá? Ela também se utiliza muito de silêncio e de movimento lento dos personagens, para mostrar justamente esse desalento que a seca provoca. Então, é uma forma dela utilizar a narrativa e passar essa ideia para a gente. A seca também ela é retratada através dos animais, né, que com a escassez de água, eles se tornam, a água como um artigo de luxo, né, e desespero, os animais se tornam praticamente cadavéricos, tá? Perceba esse trecho que eu vou falar para vocês. Abre aspas. O gado de costelas à mostra, as ancas agudas, as barbadas pendentes, ia e vinha, num aviamento de fome, farejando os troncos secos, descascando a unha as raízes das plantas, procurando um resto de suco na dureza das pedras. Fecha aspas. Então, gente, essa escrita dela é visual,
eu, qualquer leitor, praticamente consegue ver a anatomia do animal faminto, as costelas, as ancas, tá? E vê também, e ela fala também do esforço inútil que eles buscavam, né? Buscar ali o suco da natureza, imagina, nas pedras. Então, ela enfatiza o absurdo e a crueldade da seca. Perceba também que a autora, ela adota uma postura de observadora, quase que uma documentarista, e ela usa de tanta objetividade e que isso torna o impacto da miséria ainda mais forte para nós leitores, né? Então, como documentarista, ela vai, parece que ela está vendo tudo aquilo e vai nos passando. Representante da segunda geração modernista, que era a geração de 30, lembra, a primeira era de 22, que fez a Semana de Arte Moderna, a segunda é a de 30, onde quando aparecem muitos romances regionalistas. Então, a Raquel de Queiroz era uma modernista da segunda geração. E ela incorpora o falar nordestino de forma autêntica, sem caricaturas. O ritmo da fala das personagens flui naturalmente no texto, aproximando a linguagem literária da linguagem falada. Claro, gente, que há muitos termos que, se você for do Sudeste, como eu, são termos que a gente não conhece, que a gente não usa, né? Por isso que eu gosto muito, eu tinha um exemplar antigo, mas eu comprei esse box, que tem 3 livros, da Raquel de Queiroz, esse aqui, e eu gosto porque ele tem um glossário dos termos que são mais difíceis, e um glossário é sempre uma coisa útil para a gente entender, principalmente quando é um palavreado regionalista. Por fim, a obra utiliza um narrador em terceira pessoa, que é o famoso narrador onisciente, que tudo vê, tudo sabe, mas esse narrador, ele se alterna entre 2 núcleos, um que é mais exterior e outro que é mais interior. Então, esse que é mais exterior, a exterioridade, ela pode ser observada no núcleo do Chico Bento. Nele, a narrativa foca nas ações e na sobrevivência física, né? Então, o narrador mostra, estou falando do narrador, o narrador mostra o que está acontecendo, a caminhada, as mortes, a fome, de forma crua. E quando que esse narrador é mais interior? A interioridade pode ser observada no núcleo da Conceição, no qual a escrita se torna mais, então, reflexiva, psicológica, né? O leitor, através do narrador, ele tem acesso aos pensamentos da Conceição sobre a sua independência, sua visão sobre a seca, o que ela pensa da sua... Ali ela tem a sua melancolia afetiva em relação ao Vicente, então isso o narrador nos traz, tá? Tudo que eu falei até agora foi quanto à forma narrativa. Agora vamos analisar então um pouco o conteúdo. Embora o cenário seja o sertão cearense, o 15 também seja um romance regionalista, perceba que os sentimentos de desespero, de injustiça, o dilema entre a razão e a emoção, tudo isso são universais. Você pode pegar essa história e deslocar para outro local do planeta que ocorra uma tragédia climática e os sentimentos serão os mesmos, né? Isso não muda. E você vai ter sempre aqueles mais ricos que vivem a tragédia de uma forma e aqueles mais pobres que vivem sempre muito, muito pior. Há na obra uma crítica política velada,
principalmente quando a autora retrata os campos para os refugiados. A obra ela está denunciando a existência dos chamados, entre aspas, currais em Fortaleza, onde os retirantes eram confinados para não sujarem ali a imagem da capital, né? Aquele monte de retirante andando pelas ruas, então eles já ficavam ali na periferia. A crítica também está no descaso dos governantes. Mostra a ineficiência do Estado, que oferece as passagens de navio, tanto para o Amazonas como para o Sul, como uma única solução. Tratando aquele sertanejo como mão de obra descartável, né? O que o governo queria, na verdade, era se livrar do problema, mandando ou para a Amazônia ou então mandando para o Sudeste. Então, é muito triste isso, né? Porque nem açudes, eles construíram alguns açudes, só que dentro de propriedades particulares. Eram poucos e não eram para uso de todo mundo. O romance também faz a crítica social quando ela retrata a distância de classes sociais que vivem então a seca de forma diferente, como eu já falei. Veja que a patroa do Chico Bento, ela mora na cidade e ela não sofre todas as agruras que o vaqueiro e a sua família sofreram. Ela manda que ele solte o gado e o despede sem qualquer preocupação com a sobrevivência do empregado e da sua família. Ela simplesmente, a partir de tal data, não tem mais salário. A própria dona Inácia, avó da Conceição, que também é uma representante da classe dos proprietários rurais, ela tem a possibilidade de pegar um trem e ir da fazenda com a neta para Fortaleza, né? Alugar uma casa maior, tal, ficar em Fortaleza. Como faziam tantos proprietários que tinham realmente casa na cidade, tá? Então eles deixavam a fazenda, o sertão e iam para a cidade. Eles fazem com que vários empregados, colonos, né, perdessem o emprego, enquanto que eles simplesmente partiam para retornar quando as chuvas voltassem. Claro que o tema do livro principal é a seca e as suas consequências, mas paralelamente a Raquel de Queiroz também fala do papel da mulher tão diferente daquela época, que era a Conceição. Ela construiu uma personagem que era muito diferente, era uma mulher que lia e que lia até livros considerados perigosos, como livros socialistas, né? Isso é bem a cabeça de quem acha que livro... Bom, nem vou entrar nesse detalhe, mas nenhum livro é perigoso, tá? Livro abre a nossa cabeça. E aí ela era uma moça que não era preocupada em se casar, ela tinha uma profissão, ela era professora, ela era independente, ela fazia trabalho voluntário para ajudar os mais pobres. Então, isso era muito importante. Ela trouxe essa discussão sobre o papel da mulher. Vamos lembrar que o livro foi publicado em 1930. Ele fala de 1915, mas ele foi publicado em 1930. E, gente, ainda era uma situação muito precária da mulher. Vamos lembrar que somente em 1932 é que a mulher começou a poder votar nesse país. Então, entendam a importância desse personagem naquela época. A própria relação da Conceição com o Vicente é algo estagnado, que parece ir morrendo aos poucos, como se já houvesse um fatalismo. O mesmo fatalismo da seca. Tem a seca, não dá para mudar nada, fica tudo como está, os pobres morrem, os ricos vão para a cidade, tá? Então, esse relacionamento mostra mundos diferentes
que não fazem nenhum movimento para mudar. A própria Conceição, que se por um lado ela é uma mulher culta, por outro, ela é racista, como quase todos os brancos proprietários daquela época. E ela se incomoda mais profundamente com a possibilidade do Vicente ter se envolvido com uma moça negra, mais de qualquer outro envolvimento, ter se envolvido com alguém abaixo do que ela considerava da sua posição. Veja esse trecho em que ela pensa na moça quase que com raiva. Abre aspas. Uma cabra, uma cunhã à toa, de cabelo pichain e dente podre. Fecha aspas. Cunhã, para quem não sabe, significa mulher jovem entre os indígenas. Mas no Nordeste, principalmente, se usava como um termo depreciativo para uma pessoa inferior, com pouca instrução, tá? Então, ela fala desse possível caso do Vicente com muito desprezo. Então, o tempo todo, a história trabalha, e isso é importante, você não pode esquecer, com duas narrativas diferentes. A narrativa dos pobres e a dos proprietários rurais. A narrativa do homem rude, como Vicente, e a da mulher culta, que se acha superior e percebe que jamais teria o que conversar com o Vicente. A narrativa da seca e da morte, com a narrativa da esperança e da vida, representada então pelo afilhado da Conceição, que sobrevive a tudo quanto é desgraça e lhe dá a maternidade que ela não teve. Tá? Então a escritora vai fazendo essas narrativas de contraste. Raquel de Queiroz provou com o 15 que era possível fazer um livro enxuto, quase seco estilisticamente, como a própria seca que ela descreve. Mas, claro, um livro de enorme valor. Ela abriu caminho para nomes como Graciliano Ramos, um escritor que eu gosto muitíssimo, tem muitos vídeos aqui no canal, que mais tarde vai usar essa secura estilística no seu ápice, né? E no livro Vidas Secas do Graciliano, publicado em 1938, então depois do 15. A escrita de O 15 se assemelha à própria terra que ela descreve, forte e sem ornamentos desnecessários. É isso, gente, é um grande livro que você lê rápido, porque é um livro pequeno, mas é um livro imperdível. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Se inscreva no canal, vou falar mais de outros livros que caem em vestibular. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa, seja generoso, que essa é a ideia da literatura. Até o próximo post.